Boa noite, né? Boa noite. Já escurece ser depois das 6. Estamos chegando no inverno, o calor está acabando. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Amém. Receber adoração, Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos seus pés, pois tu és santo. A graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser me rendo aos teus pés, pois tu és santo. A graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser palavra curiosa essa, liberdade, né? Ao mesmo tempo que nós nos consideramos livres, ao mesmo tempo que a lei nos considera
considera livres, ao mesmo tempo que Jesus nos diz que somos livres se conhecemos de fato a verdade. A gente está arrumando tanta cadeia para a gente. Nós nos acorrentamos a tantos grilhões na nossa vida. E tem vezes que a nossa sensação de liberdade, ela simplesmente não existe. Quantas vezes você pensou, poxa, eu não posso fazer isso? Hoje não dá. Eu queria, mas não vai dar. Será que a gente realmente tem sido livre para adorar o Senhor? Ou será que a gente prefere ficar preso? E aí eu estou falando para mim também. Essas palavras que estão saindo da minha boca estão vindo direto para a minha cabeça. E assim como aquele bichinho que se acostumou a entrar na gaiola, porque lá é mais confortável, eu sempre tenho água, eu sempre tenho um pouco de comida e um conforto relativo. A gente decide pela prisão e pela liberdade de adorar o Senhor, pela prisão do nosso dia a dia, pela prisão da nossa comodidade. Às vezes nós negamos a nossa liberdade de vir até aqui por 1 hora, por 1 hora e meia, adorar o Senhor de coração. Às vezes a gente vem aqui e por motivo ou outro, aquilo que nos aprisiona lá fora continua nos aprisionando aqui dentro e não damos o melhor louvor, não usamos a nossa liberdade para chegar perto de Deus e nos entregar de fato a Ele. Eu estou convencido que a liberdade sim é uma escolha. E às vezes ser livre é mais difícil do que nos prender, do que continuar presos. Escolher ser livre às vezes é mais doloroso do que continuar escravo de algumas coisas que nos mantêm longe de Deus. Então eu oro, Senhor, para que nos ajude a ter forças para nos libertar. E que de fato a gente possa falar: tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Quando a gente fala de Evangelho, você pode pensar que o Evangelho de Jesus Cristo, eu também falo para você novamente, você que é um cristão de longa data, vários anos de convertido, você pode pensar, de novo esse assunto, né? Como, isso eu já sei, né? Jesus morreu por mim, João 3,16, né? Fui salvo do pecado, vou para a vida eterna. Como se fosse um assunto introdutório da fé. Tá? Eu venho hoje para dizer para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo está muito longe de ser isso.
O Evangelho de Jesus Cristo ele não é um assunto apenas introdutório da fé cristã, mas ele é o centro da fé cristã. Então, e outra coisa é que o Evangelho ele não é simplesmente associado ao processo de evangelismo de uma pessoa, que é o fato de alguém descrente conhecer Cristo. Não é só isso. A gente vai ver hoje que o Evangelho ele é o centro também da nossa comunhão com Deus, ele é o centro de tudo. Ele representa a missão de Jesus Cristo aqui na Terra, a missão da igreja, e é a solução, como foi dito na semana passada, a solução do nosso principal problema, que é o pecado. Eu tenho que dizer para vocês assim, que desde quando eu me converti, com 14 anos, eu sou um pregador do Evangelho, porque o pouco que eu entendia na ocasião, eu falei para os meus amigos da mesma idade que eu, alguns se converteram, mesmo não sabendo muita coisa, eu sabia muito pouco, né? E pela graça de Deus, assim, tem um amigo meu que é de infância e ele está até hoje na igreja comigo. Então, desde os 14 anos, eu sou um pregador do Evangelho. E toda vez que eu acabo falando do Evangelho, ensinando sobre o Evangelho, eu me sinto estremecer da ponta dos pés até a cabeça. Porque é algo muito sério. Muito, muito, muito sério. Quando você ensina alguém, principalmente. Quando você leva essa mensagem para alguém. Então é algo que eu hoje, na posição que estou aqui, falando sobre esse assunto, é algo que eu tenho muito, assim, muito temor e tremor perante Deus, porque se eu interpretar errado o que está na Bíblia, se eu ensinar algo que vem da minha cabeça, se eu trazer algum conceito que não é de Deus, eu vou ser julgado com severidade. Eu estou trazendo aqui hoje. A gente vai relembrar alguns conceitos do Evangelho. São 2 conceitos apenas, tem outros, tá? Mas são dois conceitos. O primeiro é o conceito de pecado, o segundo é o conceito de salvação. Aí de novo você pode pensar, mas isso eu já sei. Então lembrando, tá, pessoal, a gente vai entrar mais a fundo. E vocês vão ver que esses conceitos de pecado e salvação é algo que constantemente a gente tem que estar relembrando e reavaliando a nossa vida. Tá bom? Vamos começar pelo conceito de pecado. A gente vai ver vários textos, tá? Então eu peço para vocês que deixem sua Bíblia aberta, para que a gente possa andar por ela em alguns versículos. O primeiro dos versículos, ele vai estar lá em Gênesis 6, 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Antes de ler, vai abrir aí. Lembrando que se você parar para pensar como está a nossa situação no mundo hoje, as doenças, as maldades que acontecem, as guerras, as corrupções, até mesmo os problemas pessoais, o relacionamento que você tem, que as pessoas têm. Se você fazer uma análise deles, com sinceridade, você vai chegar à conclusão, muito provavelmente, de que a raiz de tudo isso só tem um nome: pecado. O pecado, ele acaba sendo a raiz de todos os problemas que nós acabamos vendo aí nesse mundo caído. Eu lembro um versículo que vai dizer, né, que o dinheiro não é a raiz, mas o amor é o dinheiro. Que o amor é o dinheiro é o pecado. Esse é um exemplo, né, que se você parar bem para analisar assim, tudo que a gente sofre hoje, as consequências, a raiz de tudo é pecado. Você vai ver por aí as pessoas falando, né, que as pessoas elas são, eu ouço muito falar disso, que a pessoa hoje ela é moldada pela sociedade. Então, a pessoa é um bandido, a pessoa tomou decisões erradas na vida, cometeu crimes. Porque muita gente diz, né, pessoas graduadas, pessoas que têm mestrado, doutorado em certas ciências, nós vamos dizer que a pessoa ela é moldada pela sociedade. Isso é antibíblico, né? A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que a pessoa é maligna por essência. Porque se eu afirmar que a pessoa é moldada pela sociedade, eu estou tirando a culpa dela, colocando sobre outra coisa. Vamos pegar mais a fundo? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Eu pedi para vocês abrirem uma vez. 6, 5. Olha o que eu dizer. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
O contexto aqui é um pouco antes ali do dilúvio. Tá? E olha a ênfase aqui. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. Olha só, toda a inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Não tem margem nesse texto bíblico para dizer que o ser humano é bom em alguma coisa. Por tal razão, Deus mandou o dilúvio naquela época, aniquilou quase toda a humanidade, sobrou apenas algumas pessoas. Mas tem mais um versículo. Um pouquinho para frente, ali, Gênesis 8, 21. Um pouquinho para frente. Gênesis 8, 21, olha só. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Já depois do dilúvio. O dilúvio resolveu o problema? Não. O homem continuou na sua mesma essência maligna, desde a queda. E diz mais uma coisa aqui, né? Que é desde a infância. Quando você vê um bebê, por mais que ele pareça bonito, né? Bebê mais bonito que criança. Gente, ele está nascendo um bárbaro. Né? Aquela criança, em essência, é difícil pensar nisso, mas aquela criança, em essência, ela é maligna. Todos nós nascemos assim, na mesma condição. O que prova isso é o seguinte: precisa ensinar uma criança a praticar o mal. Assim, deixa ela, não precisa ensinar nada. Deixa um grupo de crianças ali aprendendo sozinhas. O que você acha que vai acontecer? Vai ter paz naquele quarto, vai ter briga, o que vai acontecer? Um vai querer brincar do outro. Será que você é altruísta? Não, tem que conversar. Não. Pelo contrário, a gente tem que, os pais normalmente têm que ter muito empenho em ensinar as coisas boas e vez após vez, relembrar, que a criança vai desobedecendo, desobedecer. Gente, olha só, a Bíblia nos mostra a resposta. Desde a infância, eu e você, somos 100% maus. A sociedade não vai dizer isso. Ela vai dizer que, olha, o ser humano, algumas filosofias vão querer dizer que o ser humano nasce nessa tábua, que é bonizinha, e que é a vida que vai fazendo as marcas, moldando quem você é. Gente, a Bíblia não diz isso. O que mais a Bíblia nos diz sobre o pecado? Romanos 3, 23, podemos ir lá para Romanos agora, no Novo Testamento. Agora Romanos. Três, 23. Esse texto foi dito até na semana passada, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Acho que foi falado aqui, se não me engano. Mais uma vez, né, tem muitos outros versículos, mas esse é um bem clássico de Romanos, que vai dizer que todos, sem exceção, pecaram. E por pecarem, mesmo uma vez que seja. Porque pecado não é o que você faz de errado, mas pecado é a sua condição de rebelde perante um Deus que é bom. Romanos 3, 23. Todos que estão na condição de pecador, eles estão separados de Deus. E não é possível se achegar a Ele. Porque o pecador. 3, 23. Isso. Porque o pecador que é maligno não pode conviver com Deus que é bom. Eu converso muito com católicos, assim, eu gosto de. Eu tenho conversado nas redes sociais às vezes, mas eu gosto de conversar com pessoas de outras religiões, outras crenças, faço muito isso. Uma vez eu inventei de dizer, bom, eu fui católico, a família foi, não sei se a gente foi, mas eu inventei de falar que a Maria de Cristo era pecador, como nós. Gente, confusão com sentido. Porque eles creem veementemente que Maria não é pecadora. Isso não sabe. Então, quando você conversa com um católico e bota a Bíblia assim, mostra aqui então onde é que diz. Ele vai dizer o quê? Não, mas aqui na religião católica não é só a Bíblia que é a autoridade. Aqui também é o magistério, são os bispos, né, o Papa. Eles também nos dizem o que é a verdade. E também a tradição católica. Olha só, preciso negar a Bíblia para poder afirmar algumas crenças. É tão difícil assim, às vezes, evangelizar um católico porque ele não crê nessa pessoa.
Mas a Bíblia nos fala claramente, todos, não tem aqui vírgula, menos Maria, pecado. Então, gente, todo mundo está nessa condição. Próxima conversa com o católico, se você tiver paciência, faça isso, né? Mas só se você tiver paciência para conversar bastante. Mas é interessante. O problema, gente, assim, é que seja católico, seja descrente, todo mundo está no mesmo bolo, assim, todo mundo nasceu na mesma condição. E as pessoas, elas não creem que elas estão pecando, elas nem acreditam que existe pecado. O descrente aí fora, quando não tem Deus, ele vai falar pecado, você tem que se arrepender, ele vai perguntar, mas você arrependeu o quê? Não roubei, não matei. Na de muitos, são bons aos meus próprios olhos. Você precisa se arrepender dos seus pecados para ser salvo. Salvo do quê? Não, tem que crer em Cristo, não. Crer em Cristo para ser salvo do quê? Perguntas que fazem, às vezes. Já recebi muitas dessas perguntas. E aí que vem a questão. As pessoas, elas não creem que existe pecado porque o Deus delas são como elas. Elas não acham que o Deus que nós cremos ele é tão rígido assim a ponto de punir o pecador. Elas não creem que vai ter punição eterna. Elas não acham que ele vai ser tão rigoroso assim. Afinal, lá no último dia elas não dão. Elas acham que é como assim um limite de município, assim, sei lá, da alfândega, né, que eu consigo dar uma conversinha com esse Deus e ele vai me ajeitar as coisas. Entendi. A mensagem do Evangelho, na verdade, é que as pessoas são loucas. Elas estão indo a 100 km por hora para uma condenação eterna. O que as pessoas não sabem ou não entendem, por causa do pecado da cegueira, é que elas não estão pecando contra um deusinho ou contra um prefeito da cidade ou uma autoridade humana. Elas estão pecando contra um Deus, Criador do Universo, todo-poderoso e perfeitamente bom. Isso é maravilhoso, mas isso é um grande problema para nós. Porque se a gente é pecador, o que você acha que um Deus bom vai fazer com alguém que é mau? O que seria o justo fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, então. Pensa em Gênesis, tá? Pensa na criação. Na criação, Deus criou os céus e a terra, tá? Deus é todo-poderoso. Ele criou, ele só falou assim, que haja luz. A luz obedeceu ele, ela passou a existir. Deus, ele disse que haja estrelas, né? Estrelas, vocês vão ficar aqui, aquela estrela vai ser dessa cor, essa vai ser assim. As estrelas obedeceram. Ele criou os planetas e falou, vai ter essas leis da física, vocês vão circular assim, vocês vão ser desse jeito, e os planetas obedeceram. Então até hoje aí. Pensando no nosso próprio planeta aqui, né? Ele disse assim, o oceano vai até esse ponto, os continentes vão até aqui, vai ter gelo nesse ponto, vai ter deserto naquele, e aconteceu. A criação obedeceu à voz de Deus. E aí Deus chega para mim, para você, e fala assim, vem ter relacionamento comigo, e a gente fala não. A gente fala que não vai obedecer. No último dia, a criação vai testemunhar contra nós. Caso a gente não aceite a solução que Deus nos deu para o pecado, que eu vou falar daqui a pouco. O pecador que não crê em Cristo, a própria criação vai testemunhar contra ele. Deus está em todo lugar para ela ver. O pecado do coração dela, por responsabilidade dela, não permitiu. A gente vai agora para o texto de Apocalipse 6, do 14 a 17. Apocalipse. Começamos em Gênesis, vamos até Apocalipse. Apocalipse 6, do 14 ao 17. Lembra que o que a gente leu lá foi em Gênesis, né? Foi o dilúvio com água. Aquilo lá foi brando, tá, gente? A terra não sumiu. Mas olha o que vai acontecer na próxima vez que Deus trazer a ira sobre o pecado. Versículo 14. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas.
Eles gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o dia da grande ira deles, e quem poderá suportar? Quando Deus derramar a ira dele sobre o pecado, gente, eu não sei o que significa muito bem então o céu se enrolar como um papel, mas o dilúvio parece pouca coisa quando a gente olha para o Apocalipse. Gente, as pessoas se estiverem nessa condição, pensa no desespero da ira de alguém que está vendo a face de Deus, está irado, olhando para você, e você pedindo para uma montanha em cima de você, para te dar uma linha. Isso, cara, vai acontecer. Isso vai acontecer porque o pecador que nunca vive de mim. Alguns podem pensar assim, né? Tá, mas esse Deus é muito extremo, né? Podia pegar leve. Eu vou te dar um exemplo, né? De um conceito sobre o pecado, tá? Que é uma coisa que a gente não pode tirar da pregação do Evangelho, que é o ódio que Deus tem pelo pecado. Deus odeia, mas Deus não é um Deus de amor. Sim, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus que se ira, Ele odeia o pecado. Como pode isso? Lembrando, né, que o Deus que a gente está aprendendo das Escrituras não é o Deus que nós trabalhamos muitas vezes, que a gente pega às vezes dos nossos conceitos. É um Deus que a gente tem que conhecer. Né? Eu vou dar um exemplo também, né? Segunda Guerra Mundial, todos conhecem o que aconteceu com os judeus no Holocausto. Terrível, né? Tanto que se você pregar, ou se você for a favor disso hoje, é um crime. Tem gente aí que anda defendendo acaba sendo mal, é um crime, é mais uma tragédia humanitária, assim, todos concordam. Eu tenho alguns números que eu peguei, foi ali cerca de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. 6 milhões mortos sistematicamente. Então, o que quer dizer isso? Tinha instalações, tinha infraestrutura, tinha procedimentos, e eles eram mortos como se fosse uma indústria assim, de produção. Sabe? É um número absurdo. Quantos habitantes tem em Porto Alegre? Que eu dei uma olhada. Vocês estão certos, mas é 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Quantas cidades de Porto Alegre dá 6 milhões de anos? 4 cidades. É muita gente. Dá para defender isso? Não. Dá para ficar neutro em relação a isso? Eu não tenho que me informar. Qual o seu sentimento em relação aos responsáveis pelo Holocausto? O que eles merecem? Com relação a essa prática? Não é uma ira? A gente sente também? Nossa ira não é justa, pelo amor de Deus, mas não dá para dizer assim que isso aí depende do ponto de vista. Não dá. É muita gente. Vamos te dizer outra coisa agora. Isso as pessoas andam defendendo muito por aí. Eu pesquisei, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre os anos de 2010 e 2014, então foi 10, 5 anos, ocorreram no mundo 55 milhões de abortos intencionais. Não aquilo que acontece quando a mulher perde o bebê, não. Intencional é a mulher que vai fazer o aborto porque ela quer. Ela quer assassinar a criança. Tem 55 milhões em 5 anos. O Holocausto foi 6 milhões. Isso daí 36 cidades de Porto Alegre, em 5 anos. De crianças mortas no útero das mulheres. E você ouve muito aí gente defendendo hoje uma questão como a aborto. Dá para ficar neutro quanto a isso? O que você acha que Deus vai fazer com essas pessoas? Elas merecem a ira de Deus? É uma coisa dispensável. Gente, a ira de Deus é justa sobre o pecado. As atrocidades assim, que a gente tem hoje no mundo, aquilo que a gente clama a Ele assim, para que muitas coisas não são resolvidas pela nossa justiça, muita injustiça acontecendo. Um dia Deus vai passar tudo isso aí, e o resultado vai ser que até o céu vai se enrolar. Porque essas pessoas aí da montanha, se estiverem passando, elas vão merecer. Mas não pensem que é só o assassino de feto, os nazistas lá do Holocausto, que são maus. A gente merece estar no mesmo lugar que as pessoas aqui, nessas montanhas. Eu e você merecemos estar no mesmo lugar. Porque nós, como a gente acabou de ler, somos pecadores. Todos pecamos desde a infância. Completamente inclinados por mal.
E uma das verdades, talvez a mais, ao mesmo tempo, maravilhosa e também terrível, é que o Deus que nós queremos, ele é perfeitamente bom. Um Deus bom não pode aceitar a impureza, não pode aceitar o mal perante ele. O que você acha que um Deus bom vai fazer com alguém que é mal? Essa é a razão da ira dele sobre o pecado, porque ele odeia o pecado. Então, até agora eu falei sobre um tema um pouquinho amargo, né, que é o pecado, mas que ele não pode ser da nossa pregação. Porque se a pessoa não acredita que ela está pecando, qual que é a primeira palavra, às vezes, que Jesus usava, né, para levar a mensagem dele para o lugar aqui? Arrependam-se. Arrependam-se dos seus caminhos. Se não tem arrependimento, não tem conversão legítima. Alguém tem que convencer que as pessoas ali fora, né, elas são pecadoras. A hora do Espírito Santo, sim. Mas também como pregadores do Evangelho, é nosso papel. Eu vou agora para outra parte, essa é um pouquinho mais curta, que é sobre a salvação. Tá? Se eu parasse aí, né, a gente já está em maus lençóis, tá? Porque a gente ia merecer a condenação eterna. Mas aconteceu algo que Deus fez por nós. E aí isso está em Romanos 5, 8 ao 9. Podemos abrir? E esse algo que aconteceu se chama salvação. Romanos 5, do 8 ao 9. Mas diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa parte final do versículo. Quando alguém pergunta, quando a gente pensa, afinal, do que a gente é salvo? Né? Se a gente pensasse que a gente é salvo do diabo, não é isso que está na Bíblia, sinceramente. O diabo ele tem já sua condenação decretada, ele é um perdedor, já, só ainda não aconteceu, não foi executada ainda a pena dele. Ele é alguém que nos incita ao pecado, ele não é o responsável pelos nossos pecados. Mas a gente não é salvo do poder do pecado aqui, do diabo. Afinal, que poder ele tem? Afinal, sobre um Deus que é tão grande, poderoso. Não é como muitas pessoas pensam que é um poder igual para igual. O pecado não é nada, o diabo não é nada, gente. Aqui, nesse texto, o versículo 9 diz exatamente do que a gente é salvo. E olha só o que ele diz. Somos salvos da ira de Deus. A gente é salvo do próprio Deus. Da ira justa que recairia sobre nós. Então, a salvação, Cristo veio, morreu em nosso lugar. A ira que recairia sobre nós, aquela montanha que cairia sobre nós, caiu sobre a cabeça de Cristo. No dia que ele morreu na cruz, e quando ele ressuscitou, ele conquistou para nós a salvação por meio do sangue dele. Então nós somos salvos. Aquela ira terrível, hoje já não tem lugar. A gente pode agradecer a Deus por isso, que nós teremos agora, a nossa ficha está limpa. A gente não perde mais essa condição. E tem mais alguns detalhes que eu quero passar com vocês aqui. A salvação, tá, quando a gente fala dela, ela tem pelo menos 3 momentos. Tá? Pensa que é um verbo aí que você conjuga no português. Tem passado, presente e futuro, certo? Acho que é ainda assim. No passado, a gente fala de eventos que aconteceram e ficou no passado. Né? Presente são coisas que estão acontecendo agora, ou que continuam acontecendo agora. Futuro é algum evento lá no futuro. A salvação tem, quando você pega todos os versículos da Bíblia que falam sobre a salvação, você classifica eles, você vai ver 3 aspectos. Tem a salvação no aspecto do passado, a salvação no aspecto do presente e do futuro. Nós estamos sendo salvos da ira de Deus, aliás, somos salvos, mas também existe o pecado, que a gente está sendo salvo dele, tem esse aspecto também. Tá? Nós somos salvos, tá? Conforme diz lá em Efésios 2,8, mas não precisa abrir necessariamente. Como cristãos, quando a gente creu em Cristo, a gente entregou a nossa vida sinceramente para Ele, algo aconteceu. Naquele momento, nós fomos decretados justos perante um Deus que é bom. Então nós somos salvos da condenação do pecado. É como se eu fosse um bandido e o juiz lá
na minha frente, imagina Deus que é o juiz e Jesus Cristo é o advogado. Deus quer me encarcerar, né? Você é um bandido, você vai para a cadeia, prisão perpétua, pena de morte. E aí, como se o advogado intervisse e falasse, não, eu vou no lugar dele para que ele seja decretado justo. E o juiz decreta isso. Mesmo você não sendo originalmente, você é decretado hoje justo perante Deus por causa do sangue de Cristo. Isso acontecer, tá? Tem gente que vai dizer que você perde a salvação. Eu não creio nisso, não vejo evidência disso na Bíblia. Então, se você uma vez entregou a sua vida para Cristo sinceramente e verdadeiramente, pode ficar tranquilo porque você não vai estar com aquela galera ali das montanhas. Não. Você foi salvo daquela condição. Tem também, que eu falei no passado, está nascendo presente. Um texto como 2 Tessalonicenses 2,13 vai nos dizer que nós ainda estamos sendo salvos do poder do pecado. Tá? O que quer dizer isso? Que eu, quando me converti, eu não virei uma pessoa com caráter perfeito instantaneamente, a gente sabe que não. Mas naquela época, quando me converti, a partir daquele ponto, tem uma obra que começou a acontecer no meu caráter. E é uma obra que Deus, pessoalmente, o Espírito Santo, pessoalmente se encarregou de fazer para nós. Que é transformar aquele caráter maligno, totalmente maligno, em um caráter que deve ser totalmente bom. E a gente está no meio desse processo agora. Como que isso acontece? Pelo arrependimento dos pecados e o abandono dos pecados. Então, no momento, a gente está sendo limpo do pecado da nossa vida. Isso vai levar a vida toda. A gente não vai ser 100% limpo aqui. Mas os pecados que talvez eu possa pensar aí, alguns, né? Eu consigo pensar nos meus, mas olha quanta coisa assim que se eu olho para trás, Deus mudou a minha vida e mudou de dentro para fora. Eu já tentei mudar religiosamente, de fora para dentro, mas é insuportável. Para parecer para os outros que eu sou melhor, sabe? Mas o que Deus mudou de dentro para fora, alguma coisa aconteceu que não foi transformada ali dentro, sabe? E é diferente. Então hoje a gente está sendo salvos, tá, do poder do pecado. Isso se chama santificação. Tem vários textos, versículos que vão falar sobre isso. E também tem a salvação do pecado em relação ao futuro. Olha, nós somos salvos da condenação, do poder, do futuro, da presença do pecado. Vai ter um dia, tá, depois dos acontecimentos aqui que eu relatei aqui, quando a gente está perante Deus, quando a gente for estar na eternidade perante Deus, nós vamos estar numa condição de caráter totalmente bom. A gente começou aqui na Terra totalmente mal. A gente foi limpo, conheceu Cristo, foi limpo. E lá na frente, essa obra vai ser completada. É uma promessa de Deus para nós. E lá a gente vai estar com o nosso caráter totalmente perfeito para viver com Deus a eternidade. Eu, sinceramente, não consigo pensar, eu na minha vida, sem pensar como seria totalmente perfeito. Né? Parece difícil, porque eu olho tanta coisa que eu mudei, mas lá para frente tem tanta coisa para mudar. Se eu, sinceramente, pegasse um projetor aqui e colocasse para vocês todos os pensamentos que eu tive na última semana, eu ia sentir muito envergonhado. Tudo que eu pensei, tudo que eu, sabe, todas as coisas que eu desejei, assim, coisas que foram contrárias à vontade de Deus. E você, se colocasse aqui nesse projetor, aqui, tudo que você pensou, todas as palavras, todos os desejos da última semana, será que ficaria tranquilo? Seria branco como essa parede? Talvez. Pensa nesse dia, tá? Mas um dia a gente vai estar numa condição que vai ser maravilhosa. Sem nenhum pensamento errado, sem nenhuma palavra errada, sem nenhum desejo maligno, para viver eternamente com Deus. É por isso que a gente também foi salvo. Hoje eu falei então sobre dois aspectos, assim, ficando muito conciso, né, sobre o Evangelho, que é o pecado e também a salvação. Eu quero finalizar dizendo para vocês que quando a gente fala de Evangelho, tá, eu às vezes eu acabo observando aí duas coisas acontecendo mundo afora. A primeira, as duas são bem preocupantes, na verdade. Eu ia falar que uma é mais que a outra. Mas a primeira coisa é que, gente, tem muito evangelho errado sendo pregado. Evangelho realmente herético, né? Heresia mesmo. E
Não estou falando de nós aqui, tá? Mas falando se você reunir toda a fé evangélica do Brasil, é uma vergonha. O tipo de mensagem que é dada de certas crenças, e que o Evangelho de Cristo é claramente deixado de lado, assim, nem é vista a Bíblia, assim, totalmente só prosperidade e essas coisas. É muito vergonhoso. A imoralidade que tem gente aí falando nos últimos anos que o Brasil é um país cristão, eu não vejo isso. Olha a imoralidade que tem no nosso país, olha a quantidade de corrupção, olha quantos crimes acontecendo. Não é o que eu vejo. Então, assim, tem muito evangelho errado sendo pregado, que não é o evangelho. Jesus nos alertou disso. Então, quando a gente vai levar o evangelho, a gente tem que ser o que está na palavra de Deus. O poder desse evangelho aqui sendo pregado, ele pode parecer simples, tá? Mas o evangelho tem poder para alcançar as pessoas. Prega o evangelho que está na palavra de Deus. Mas vai falar de coisas que estão meio desconfortáveis, como pecado. Sim, mas faz parte do evangelho. Esse é o segundo ponto, tá, que eu vejo. Eu vejo algumas comunidades evangélicas, assim, que, eu não estou falando de nós, tá? Obviamente, mas eu vejo agora nas redes sociais, na internet, assim, o pessoal mais jovem, tem surgido aí pregadores que eles, acho que são até piores, sabe? Mas eles pegam a Bíblia na mão, e eles vão falando do Evangelho, mas toda a parte que fala da ira de Deus, a parte que Deus pegava, a parte que vai vir no juízo, deixa pra lá, vamos falar só da parte boa. Eles separam só a parte, não, Deus te ama, você é especial para Deus. Tem um cara que falou na internet, que eu conheci, você é o centro da vida de Jesus. Algo assim, sabe? Isso está levando pessoas para o inferno. Muito cuidado com o evangelho que está sendo pregado. Pregue sempre o que está na palavra de Deus e nunca vai ter erro nesse sentido. O poder do evangelho de Cristo é surpreendente. E, por fim, tá, semana passada a gente estava lá celebrando a Páscoa na igreja e foi dito uma coisa bem interessante lá, como eu disse, que tinha uma cruz assim, sabe, sendo projetada. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, né, a gente tem que ver ali duas coisas, tá? Como se fosse um madeiro na vertical e outro na horizontal. Ali está acontecendo o evangelho que eu acabei de mostrar para vocês. A ira amarga de Deus caindo sobre Jesus, por tua causa, por amor a ti, e também a doce graça dele sobre a tua vida. As duas coisas sendo colocadas no mesmo lugar em teu favor. Então, o nosso dever é levar esse evangelho para as pessoas aí que estão perdidas e comunicar a eles sobre o pecado, a justiça e o juízo, e apresentar a solução para isso, que é a salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por ter essa oportunidade aqui de estar trazendo um pouquinho do Evangelho a essa igreja que eu conhecia pouco, Senhor, e tenho recebido muito bem. Eu agradeço porque entre nós, assim, na Aliança Bíblica, a gente sabe, né, a seriedade que nós levamos, aquilo que a Bíblia nos mostra, não dando muita bola assim, para as modas aí que surgem às vezes no meio evangélico, ou as coisas estranhas. Nosso desejo aqui, sinceramente, Senhor, é não só olhar para a nossa vida também, nos lembrar, né, da nossa condição que nós tínhamos, ser humildes perante isso, e agradecidos porque a gente tem um presente que nós não merecemos. Mas como diz Paulo lá em Romanos também, que ele dizia que ele era devedor a gregos bárbaros, né, a ignorantes e a sábios. Ele era devedor dessas pessoas, porque ele se via no dever de levar essa mensagem para elas. E assim como nós recebemos essa mensagem, que nós sejamos também, que olhamos para as pessoas ao nosso redor, no trabalho, na nossa vida cotidiana, como assim, eu sou um devedor dessa pessoa, de amor, e de, no momento oportuno, comunicar essa mensagem do Evangelho que é poderosa. Eu agradeço muito, Senhor, e obrigado por o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Tu
Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor Jesus, que o Senhor nos alcançou, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor nos tirou desse lamaçal do pecado, tem nos transformado, nos santificado, e nos conduzirá à glorificação, e nós te adoramos porque é uma promessa, e nós confiamos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está conosco todos os dias, apesar dos nossos erros, das nossas faltas. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos limpa, nos santifica. Te adoramos, Senhor, e queremos viver, ó Pai, cada dia uma vida de maior santidade, de amor, de consagração, de entrega de vida. E a bênção do Senhor seja, ó Deus, nos conduzindo cada vez mais próximos, mais perto. É a principal bênção que todos nós precisamos. Andar contigo todos os dias. Assim nos usufruiremos da paz, da alegria, da esperança e do perdão.